Oi pessoal, tudo bem com vocês? Esse vídeo aqui é para auxiliar vocês durante as atividades de matemática dessa semana. Espero que vocês estejam bem animados e vamos lá para mais uma atividade. 1. Evento aleatório. A escola propôs uma palestra sobre educação financeira, convidando os pais dos alunos para participar. Durante a palestra, foi feita uma pesquisa que será mostrada a seguir. A pesquisa está aqui no quadro. Vamos ler o quadro com bastante atenção para então respondermos as perguntas. Número de pessoas que conseguem guardar ou investir mais de 30% do salário por mês, em média, 5 pessoas. Número de pessoas que conseguem guardar ou investir até 30% do salário por mês, em média, 20 pessoas. Número de pessoas que conseguem guardar ou investir, porém não gastam mais do que ganham, 50 pessoas. Número de pessoas que gastam mais que o salário, 45 pessoas. Bom, agora que nós já lemos a nossa tabela, agora a gente pode ir para tentar realizar a primeira questão, que é o item A. Quantas pessoas participaram da pesquisa? Bom pessoal, para a gente responder essa pergunta, basta voltar aqui na nossa tabela e olhar então aqui nos perfis e a quantidade de pessoas que responderam. A gente tem a quantidade de cada um deles aqui. Se a gente quer saber o total, que continha nós devemos fazer para encontrá-lo? Vamos então fazer a continha aqui embaixo do item A. Tá? Deixe as continhas, não coloque só a resposta, que aí se tiver algum erro, o professor sabe aonde você está errando e dá para a gente corrigir. É bem tranquilo essa questão conhecendo vocês. Acho que vocês vão se dar super bem e vão responder muito rapidinho. B. No final da palestra foi realizado um sorteio de um livro sobre economia. Qual é a probabilidade de ser premiada uma pessoa que respondeu na pesquisa que gasta mais do que ganha? Pessoal, uma pessoa que gasta mais do que ganha é uma pessoa que gasta mais que o salário dela. Qual será que é a probabilidade de a gente escolher essa pessoa? Para a gente montar a nossa probabilidade, a gente tem que montar uma fração. E essa fração a gente vai chamar ela também de razão. Ok? E a gente vai ter que fazer da seguinte forma. A gente não está querendo sortear uma dentre todas as pessoas? Então nós temos que saber a quantidade total de pessoas, que será o nosso denominador. E o nosso denominador a gente então já encontrou aqui no item A, que nós já calculamos o total de pessoas. Então nós vamos montar uma fração onde o denominador será o total de pessoas. Metade do exercício já está pronto. Agora a gente vai ter que encontrar a quantidade de pessoas que gasta mais do que ganha. Por quê, professor? Porque a gente quer sortear alguém desse grupo. Não é isso que o nosso exercício está falando? Olha lá, qual a probabilidade de ser premiada uma pessoa que respondeu na pesquisa que gasta mais do que ganha? Então a gente tem que olhar para esse grupinho específico. Tá? Então a gente vai olhar na tabela, ver quantas pessoas gastam mais do que ganha, ou aqueles que gastam mais que o salário, e vamos pegar esse grupinho de pessoas, essa quantidade, e colocar como nosso numerador. Bom, então agora nós já temos o numerador e o denominador. Então o numerador é o número de pessoas desse grupinho que a gente quer encontrar, e o denominador é o total de pessoas da pesquisa. Montamos a nossa fração. Agora eu vou encontrar o quociente. O quociente é o quê? É fazer a divisão. A gente vai colocar os números nas chaves e realizar a divisão. Só isso. E esse número que a gente vai encontrar, esse número decimal, que vai ser um número com vírgula, vai ser a probabilidade, então, de uma dessas pessoas serem sorteadas. Só isso no nosso exercício. Olha lá que eu dei bastante dicas aqui para vocês. Qualquer coisa é só voltar o vídeo aí e dar uma olhadinha com mais atenção que vocês vão conseguir responder. Vamos para o exercício 2. E aqui a gente vai ver outras situações que podem auxiliar vocês também a responderem esse exercício. Vamos lá. Exercício 2. A escola decidiu fazer um mural com a foto dos professores conforme a imagem. Então aqui nós temos um mural com todos os professores da escola. Homens, mulheres, professores de óculos e sem óculos. São essas as características que nós vamos utilizar. Então tem que olhar com bastante atenção aí. Vamos lá para o item A. Complete a tabela com a quantidade de pessoas com as características apresentadas. Então a gente vai ter que completar aqui, ó, homens com óculos, homens sem óculos, mulheres com óculos, mulheres sem óculos. E na frente aqui, pessoal, ó, quando a gente colocar a quantidade aqui de homens com óculos e mulheres com óculos, a gente vai escrever o total, tá? Basta somar aqui. E a gente vai fazer isso também para homens sem óculos e mulheres sem óculos. Vamos lá agora. No item A é apenas isso, bem tranquilo, né? Olha lá, item B agora. A escola deverá escolher um professor para ser representante da turma do 6º ano A e decidiu fazê-lo por sorteio. Calcule a probabilidade do professor escolhido ser. Vamos lá então para o primeiro item. Olha lá, de ser homem.
Pessoal, assim como no exercício anterior, quando a gente vai calcular a probabilidade, a gente precisa saber o total. Então nós vamos contar aqui no nosso quadro para ver o total de professores, tá? Então vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Então nós vamos aqui e no nosso denominador nós vamos colocar o total de pessoas, que são 24, que é todo o nosso espaço amostral. Agora nós vamos contar a quantidade de homens. Por quê? Porque é o grupinho que a gente quer que seja sorteado, tá? Tem que ser alguém desse grupo. Não pode ser de outro perfil. Tem que ser homem nessa situação. Então a gente vai contar agora a quantidade de professores homens. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Então são 11 professores homens. Então nós vemos aqui e colocamos o número 11 no numerador, que é a quantidade desse grupinho. Então agora nós temos a nossa razão, 11/24. Agora nós vamos calcular então essa divisão, o quociente. Então vai ser 11 dividido por 24. Pessoal, se você quiser usar a calculadora aqui, pode usar, tá? Não tem problema. Mas se você quiser fazer na mão, melhor ainda. Aí a gente vai treinando as divisões. Então nós temos aqui 0,45 centésimos. Vamos deixar apenas na casa dos centésimos, tá? Não precisa colocar as outras casinhas. Pessoal, para calcular a probabilidade de ser mulher, bom, o total vai ser o mesmo para todos, então vai ser sempre 24. Então nós vamos lá na nossa tabelinha e contamos para ver quantas mulheres tem. E aí então a gente vai colocar na nossa fraçãozinha aqui, a nossa razão, então o denominador 24 e o total de mulheres no numerador. E encontrarmos também o quociente, o que vai ser um número decimal também. Pessoal, é só isso nesse exercício. E a gente vai fazer para todos esses perfis aqui. Professores que usam óculos, professores que não usam óculos, de ser homem de óculos, de ser uma mulher de óculos. Nesses dois casos, então, nós vamos contar apenas os homens que usam óculos. E nesse último caso, apenas as mulheres que não usam óculos. E montar a nossa fração, a nossa razão. E então encontrarmos o quociente, que vai ser esse número decimal. Lembrando que apenas com 2 casas decimais já está ótimo, até a casinha dos centésimos. Ok? Vamos lá agora para o próximo exercício, exercício 3, que é de potenciação. Ana e Jorge apresentam 2 operações matemáticas. Então aqui tem a operação da Ana e aqui a do Jorge. Pessoal, olha só a diferença de uma para outra. Só no visual a gente já consegue perceber, né? Olha só. 2 elevado a 1 igual a 2. Professor, o que é esse 2 elevado a 1? É assim, pessoal. A nossa base vai ser sempre esse número maior aqui, tá? Nossa base é um número que está embaixo aqui, que nesse caso é o 2. E o expoente vai ser o número 1, que é esse número pequenininho que aparece em cima da base. A base ela vai sempre ser a mesma, igual aconteceu aqui com o 2. Enquanto o expoente vai determinar quantas vezes a base vai se repetir na nossa operação. Nesse caso aqui, ele se repete apenas uma vez, então a gente coloca ele apenas uma vez. Então nós temos 2 elevado a 1, que é igual a 2. Nesse segundo caso, nós temos 2 elevado a 2. Então a nossa base vai se repetir 2 vezes. Então nós temos 2 vezes 2, que são 4. Agora, a gente tem a terceira ocasião, onde o 2 está elevado a 3. Então a nossa base é 2 e o expoente é 3. Então o 2 vai se repetir 3 vezes. Então seria 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Agora a quarta situação, 2 elevado a 4. Base 2, expoente 4. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Que é 2 vezes 2 são 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Olha só a diferença, então, para a operação que o Jorge apresentou. Aqui é uma multiplicação daquela que a gente sempre vê. Então vamos lá. 2 vezes 1 é igual a 1 mais 1, que são 2. 2 vezes 2 é igual a 2 mais 2, que são 4. 2 vezes 3 é igual a 3 mais 3, que são 6. E 2 vezes 4 é igual a 4 mais 4, que são 8. Pessoal, observem a diferença. Aqui nós estamos multiplicando as parcelinhas, enquanto aqui nós estamos somando. Ok? Olha só. No 2 vezes 3, no 2 elevado a 3, nós temos 2 vezes 2 vezes 2, que são 8. 2 vezes 3 é 3 mais 3, que são 6. Observem a diferença. Então, 2 elevado a 3 é diferente de 2 vezes 3. O que aconteceu, por exemplo, nos 2 primeiros casos, onde os resultados, apesar de serem operações diferentes, os resultados foram iguais, foi uma simples coincidência. E isso não vai se repetir.
ok? Então, as operações são diferentes. Observem as parcelas onde aqui são multiplicando e aqui é somando. E vamos para as próximas questões. E vamos para as questões. A. Qual foi a operação matemática que Ana apresentou? B. Qual foi a operação matemática que Jorge apresentou? E C. Compare as duas. O que há de diferente entre elas? Pessoal, para responder essas três, basta voltar aí no vídeo e ver a explicação do professor. D. Observe a operação que Ana apresentou. Como você explicaria o procedimento adotado para encontrar os resultados? Bom, pessoal, agora você vai ter o seu olhar para essas duas operações e você vai explicar o procedimento adotado. Não precisa ser muito longa a resposta, é só para vocês entenderem qual que seria o processo e como vocês explicariam, para vocês refletirem um pouco sobre essas operações, principalmente a operação da Ana. Vamos lá, o item E agora. A potenciação é a operação matemática que expressa produto de fatores iguais. E a gente deve encontrar as potências a seguir. Vou ler aqui para vocês, tá? Vamos lá. O A representa a base, o N que representa o expoente e o B representa o resultado da nossa potência. Nesse caso aqui nós vamos encontrar o resultado. 6 elevado a 3 é igual a 6 vezes 6 vezes 6. Por quê, professor? Porque a nossa base é 6 e a gente tem o expoente 3, então ele vai se repetir 3 vezes. E aí, então, a gente agora é só fazer a multiplicação. 6 vezes 6 vezes 6. O professor não vai falar a resposta agora, hein? É para vocês tentarem. A mesma coisa vai acontecer aqui, pessoal. 10 elevado a 2. Então, nossa base é 10 e o expoente é 2. O 10 vai se repetir duas vezes, né? Vai ser 10 vezes 10. E você vai colocar o resultado. E aqui é a mesma coisa também. Vamos agora, então, para o exercício 4. Determine quantos retângulos temos em cada situação. Explique como fez para encontrar esse valor. Pessoal, nós temos aqui a situação 1, 2 e 3. Quantos retângulos temos no interior dessa figura? E no interior dessa? E no interior dessa? Pessoal, só de vocês olharem a imagem, eu garanto que vocês vão responder rapidinho essa questão. Mas o interessante aqui é vocês explicarem o procedimento de vocês. Como que vocês encontraram a quantidade de retângulos dentro dessa figura? Só isso, pessoal. Muito simples essa, tá? Vamos para o exercício 5. 5. Item A. Utilizando a malha quadriculada, represente as multiplicações a seguir e pinte os quadradinhos considerando o comprimento e a largura. Pessoal, aqui não é para a gente responder a multiplicação de imediato, até porque é bem tranquilinho para vocês. Aqui, a nossa intenção é vocês construírem a figura nessas dimensões aqui. Então, 5 de comprimento por 4 de largura. Vocês vão construir esse retângulo então com essas dimensões e vão pintar todo o interior deles. Pessoal, aqui a intenção não é vocês responderem a multiplicação de imediato, e sim construir um retângulo com essas dimensões, 5 de comprimento e 4 de largura. Depois que vocês construírem esse retângulo, vocês vão pintar o interior dele. E aí, nesse interior, toda essa parte que foi pintada, você vai contar os quadradinhos. E aí você vai contar todos os quadradinhos que foram pintados. E o resultado você vai colocar aqui, que será o resultado da nossa multiplicação. A mesma coisa a gente vai ter que fazer com essas dimensões. 8 de comprimento por 7 de largura. Então a gente vem, constrói o retângulo com essas dimensões, pinta todo o interior dele e conta os quadradinhos pintados, que vai ser o resultado da nossa multiplicação. B. Sem usar malha quadriculada, resolva as multiplicações. Pessoal, olha só que multiplicação fácil que nós colocamos para vocês aqui. Vocês vão tirar de letra essas multiplicações. 8 vezes 5, 5 vezes 3, 7 vezes 8 e 9 vezes 10. Vocês vão tentar lembrar da multiplicação, tá? Que é como quando a gente estudava tabuada e tal, desde lá do terceiro ano, lá da escolinha do Fundamental 1. 8 vezes 5, você vai tentar lembrar. Se você não lembrar, você pode somar as parcelinhas. Então, 8 vezes 5 são 8 parcelinhas de 5. Então, a gente vai somar 5 mais 5, mais 5, mais 5, mais 5, mais 5, mais 5 e mais 5. E aí, depois que você somar tudo, é o resultado da nossa multiplicação. Tá? Sem usar a tabuada, hein? Vamos tentar fazer aí na raça, tá bom? Pessoal, boa semana para vocês. Essa aqui é a explicação das atividades dessa semana. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem mandar mensagem para a professora Paula ou para mim, professor Leomar. Tá? E a gente vai estar disponível o tempo todo aí das nossas aulas para auxiliar vocês. E até a próxima semana aí, talvez com mais um vídeo aí para auxiliar vocês nas atividades. Vamos lá, tamo junto!